Bem, fizemos nossa primeira limpeza, né? Aí durante o nosso curso nós teremos 2 limpezas, aliás 3, né? Temos a limpeza do limão, para quem já é, né, aluno da escola, quem já fez o curso de cone avançado, nós aprendemos essa limpeza do limão lá também. Então eu trouxe também para esse curso para algo realmente necessário. Eu vou apenas reforçar, sempre que nós vamos fazer a limpeza de chakras, é necessário fazer a limpeza do limão primeiro, tá certo? É essencial e eu já expliquei o porquê nas aulas anteriores. Então, temos 3 limpezas. A limpeza do limão, a limpeza de chakras simples, que é o que vocês aprenderam agora. E nós vamos aprender também a limpeza de chakra profunda, tá? Mas, antes de aprender a limpeza de chakra profunda, nós vamos precisar estudar as funções do campo áurico e como elas se mobilizam, certo? Então, a limpeza de chakra profunda é mais específica, apesar de ser uma limpeza também prática, fácil, na verdade, de praticar, ela requer um conhecimento mais aprofundado, tá? Mas antes disso, comenta aqui, né, o que você achou da limpeza de chakra simples. Se você pediu para alguém aplicar em você ou você aplicou em alguém, coloca aqui nos comentários como foi essa limpeza, o que a pessoa sentiu, quais foram as reações. É sempre importante essas observações, como eu falei nas aulas anteriores. Mais importante dessa limpeza são as observações e os depoimentos, tá certo? Então, antes de adentrar na limpeza de chakra profunda, hoje nós vamos falar sobre as funções do campo áurico, tá certo? Então, deixa seu comentário aqui, como foi sua experiência sobre a limpeza de chakra simples, se você já fez, se você não fez ainda. Eu sempre reforço nos cursos anteriores que a gente só vai adquirir segurança com a prática, tá? Então, se você ainda está inseguro de fazer essa prática, você só vai conseguir segurança praticando, tá certo? Então, erros e acertos, os erros eles fazem parte do nosso crescimento. Então, não tenha medo de errar, não tenha medo de colocar aqui nos comentários suas inseguranças ainda, isso tudo faz parte do processo, tá bom? O importante é que você não desista, tá? Continue praticando, chama um amigo, chama um colega, né? Chama um familiar, vai fazer essa prática, porque aí você vai ganhar mais segurança. E como eu sempre falo, as pessoas de casa é que são nossos primeiros modelos, né? São as pessoas a qual a gente vai ganhar segurança com elas para depois levar isso para nossa clínica, para os nossos atendimentos, tá certo? Então, a prática é essencial durante todo esse curso, tá? Então, vamos lá aprender. Hoje nós vamos aprender sobre captar, traduzir e arquivar. O que significa isso? Todos os nossos chakras, eles se comunicam exatamente. Então, nessa primeira compreensão sobre captar, traduzir e arquivar, nós vamos ver que quando a gente decide fazer algo, né? Por exemplo, vou ter que ir no supermercado fazer compras. Quando a gente tem a intenção de fazer algo, o primeiro chakra que conecta com o que nós vamos fazer é o nosso plexo solar. Isso, vou deixar a imagem aqui para que vocês vá fixando e aprendendo mais sobre cada chakra. Então, continuando. Então, eu decidi ir no supermercado. Então, o meu chakra, o meu terceiro chakra, né, o plexo solar, ele já fica atento. Opa, alguma coisa vai acontecer. Então, ele começa a circular uma energia pelo meu campo, captando todas as informações que eu vou precisar para executar uma tarefa. Isso é qualquer tarefa, tá? Então, ir no supermercado, ir estudar, ou ir dirigir para ir para o trabalho, ou qualquer decisão que você faça. Vou sentar para estudar o material, né? Vou estudar a minha aula sobre limpeza de chakras. Qualquer decisão que você tenha em fazer algo, o seu plexo solar ele vai começar a captar as informações que você precisa para preparar você
para aquela ação, captando as informações que você precisa. Ele está lhe preparando, tá? Ele vai comunicar aos outros chakras que essa ação vai acontecer. Então, como é que funciona? Geralmente, a nossa dica é, se você vai no supermercado, você vai tomar qualquer tipo de atitude, de ação, é necessário que você espere aí de 5 a 10 minutos, certo? Antes de tomar essa ação. Por quê? Porque o seu chakra, ele vai se comunicar com outros chakras para lhe preparar para o que você vai executar. Então, a primeira comunicação que acontece é do plexo solar com o chakra básico. Já vimos nas aulas anteriores que o chakra básico, ele é responsável pela nossa segurança. É aqui a qual a gente vê se as nossas pernas estão firmes, né? Se a nossa sustentação, se a sustentação do nosso corpo está firme. Então, o plexo solar manda uma informação para o chakra básico e ele vai dizer, e aí, tá tudo seguro para que a gente execute essa ação? E aí o chakra básico vai fazer sua leitura, se você está segura em dirigir naquele dia, se você está segura de caminhar ou de pegar um ônibus, qual movimentação que você vai fazer para que aquela ação aconteça. Então o chakra básico diz, ok, tá tudo bem, nós podemos executar isso. Então, repetindo, o plexo manda a informação para o chakra básico vê se você está segura do que você vai fazer e manda essa informação para o Ajna, o sexto chakra. Exatamente, o sexto chakra é que vai intuir ou ter criatividade de como você vai executar aquela ação. Então, só nesse movimento de fazer algo, você já criou uma comunicação entre vários chakras. Então, você vai cozinhar, você vai tomar banho, você vai sair com seus filhos, não importa a ação que você vai fazer. Todos os seus chakras, eles vão se comunicar. Então, o plexo vai captar essa informação, vai enviar essa informação para o chakra básico vai ver se você tem segurança em fazer aquela ação e, tendo segurança, vai enviar essa informação para o seu Ajna, que é o sexto chakra. Então, o Ajna, ele vai trabalhar aqui no sentido de como você vai fazer aquela ação. Se você vai sair de casa, como você vai sair de casa, quais os meios que você vai sair de casa, qual a forma que você vai sair de casa, qual horário que você vai sair de casa, né? Então, é a parte estratégica. Então, o seu Ajna, ele vai utilizar aqui da nossa inteligência, né, para criar uma estratégia de como você vai fazer aquilo. Se você decidiu fazer um bolo, então qual a receita daquele bolo, né? Qual a pessoa que você pode ligar para perguntar como é aquela receita, né? Ou você joga no Google e descobre como fazer aquela receita, ou no YouTube, entende? Então, o Ajna, ele vai agir nesse sentido, de ver qual a estratégia que nós vamos utilizar para executar. Após essa comunicação do sexto chakra, essa informação vai para o nosso cardíaco. Exatamente, agora é o momento do sentir. O seu cardíaco vai... essa informação no cardíaco vai levar você a fazer um sentido. Será que faz sentido mesmo isso que eu decidi fazer? Eu estou segura do que eu vou fazer, eu sei como fazer, mas isso faz sentido? É realmente isso que eu quero fazer? Eu estou sentindo de fazer isso? Né? Então, essa comunicação entre os chakras, toda vez que você vai executar algo, ela acontece. Para exatamente preparar você para aquela ação, tá? Muitas vezes, quando a gente está muito no movimento de agitação, por isso que eu passei para vocês as primeiras limpezas, porque essas primeiras limpezas tiram você desse movimento de agitação, de ansiedade, nervosismo. Quando a gente está nesse movimento, a gente não espera esse movimento dos chakras acontecerem. Então a gente toma ação, vai fazer, daqui a pouco dá errado, vai sair com o carro, bate o carro, sabe?
Então, chega no lugar, a pessoa que você esperava estar lá não está, porque você não ligou, não avisou, ou não teve uma estratégia melhor, né? Por isso que toda vez que uma pessoa está muito agitada, muito ansiosa, ela acaba cometendo vários problemas, né? E muitas vezes vários erros. Então, a pessoa decidiu fazer uma comida que ela nunca fez e ela está agitada, está ansiosa, tá lá cortando alguma coisa, acaba se ferindo, né? Acontece um acidente na cozinha. Então, é muito importante essa comunicação entre os chakras para preparar você para essa ação. E as limpezas que a gente está aprendendo durante esse curso é exatamente para ir liberando essas energias densas de agitação, de ansiedade, de nervosismo, né? E a gente começar a compreender que os chakras, eles têm um mecanismo perfeito, né? Eles têm um mecanismo próprio que nos colocam nas melhores situações, que nos colocam de forma mais presente no que nós estamos fazendo. Mas para isso a gente precisa liberar várias densidades que a gente acumulou ao longo dos anos, ao longo da vida, tá? Então por isso que é tão necessário essas limpezas que a gente está aprendendo inicialmente antes da limpeza profunda, tá? Então, por exemplo, aconteceu comigo uma vez, nós estávamos ainda na pandemia, né? No início da pandemia, aliás, e isso chocou todos nós, né? Mudou completamente a nossa forma de ver o mundo, o nosso estado emocional. Então, eu tinha que ir nos Correios. Eu sempre peço para alguém ir e tudo mais. Prefiro pagar para alguém ir fazer esse trabalho para mim do que eu mesma. Mas nesse dia eu não encontrei ninguém que fosse. Então, eu ainda estava muito abalada por causa da pandemia e eu precisava realmente ir aos Correios. Não dei tempo para pensar, para entender esse movimento dos meus chakras, né? Na época eu não sabia sobre essa comunicação dos chakras, como eles se mobilizam, eu ainda não tinha essa compreensão, não tinha ainda esse conhecimento, né? Essa consciência. E eu peguei o carro do jeito que estava, né? Fui aos Correios, até então tudo bem, peguei o que eu tinha que pegar lá e na volta eu acabei batendo o carro. Graças a Deus não foi nada demais, né? Foi no estacionamento mesmo onde eu estava. Mas por quê? Porque eu estava muito nervosa em relação à pandemia ainda, né? No início da pandemia era algo ainda que a gente não conhecia, a gente não sabia como é que era transmitido, né, ao certo. Então tudo estava muito caótico, né? Então eu percebo hoje que aquele dia eu não estava pronta para executar. Provavelmente o meu plexo falou com o meu chakra básico, ele disse, não, hoje não é o dia. Mas mesmo assim, eu insisti em fazer aquilo que eu estava sentindo que não era o momento. Mas não dei o tempo necessário para absorver essas informações e respeitar esse movimento. Então, eu trago nessa minha experiência, né, essa forma que nós temos muitas vezes de passar por cima dos processos. Muitas vezes a gente está sentindo de não fazer aquilo, muitas vezes você está com segurança de fazer, você sabe como fazer, mas quando chega no seu chakra cardíaco, essa informação, você não está no sentido de fazer, né? Você não está no movimento de fazer, o seu coração está dizendo não vá, não é o melhor momento, né? E às vezes você passa por cima disso e acaba trazendo histórias como essa que eu acabei de contar aqui. Então é sempre importante ir compreendendo esse movimento dos chakras, né? Esse movimento do estar pronto para executar algo. Então, com essa experiência, né, eu aprendi mesmo a escutar meu coração, a escutar a minha intuição, né, perceber se eu estou bem naquele dia para fazer algo daquilo que eu decidi, ou se é necessário deixar para um outro dia, quando eu estiver me sentindo mais firme, né, mais segura para executar aquela ação. Aí então você pode perguntar, mas às vezes tem coisa que a gente precisa fazer e nem está tão segura assim, né? Sim, mas às vezes os seus chakras, eles estão prontos para executar aquela ação. Muitas vezes é só mesmo alguns medos que nós temos, né?
alguns anseios que nós temos, ou na verdade expectativas demais que a gente vai criando, e quando a gente executa a ação, vê que não era aquele bicho de 7 cabeças, né? Mas quando eu falo aqui, eu falo realmente de você estar inteiro naquela ação. E nesse dia eu não estava. Eu tinha que executar uma ação, mas minha cabeça estava em outros lugares completamente diferentes do que eu ia fazer. Então, essa, na verdade, é o estado de presença, tá? Então, essas informações, essa comunicação que acontece entre os chakras é nos preparando para uma ação. E como eu falei, essa comunicação acontece sempre, tá? Todos os chakras, eles estão se comunicando o tempo inteiro. Então, uma das formas também que o nosso campo, ele faz, ele capta, traduz e arquiva. No exemplo que eu dei agora, quando a gente vai executar uma ação, os nossos chakras, eles começam a captar essa informação. O que nós precisamos fazer, né? Ou então, quando você recebe um novo conhecimento, por exemplo, tudo que nós estamos falando agora nesse curso, provavelmente seja muito novo para você, porque esse é um conhecimento da astrosofia, né? Na astrosofia nós estudamos os astros, os chakras e como tudo isso se interliga, né? Como tudo isso se conecta. A gente vai falar muito sobre isso nas próximas aulas, para que vocês compreendam melhor, mas que toda nova informação que nos chega, nossos chakras, eles captam essa informação. Então, inicialmente, essa informação fica aqui no nosso chakra, no nosso campo áurico, na verdade, mas ela passa por um processo. Esse processo é chamado de traduzir. Então, em alguns momentos, é necessário que a gente traduza aquela informação, pois senão a gente vai ficar de forma fantoche, né? Então, alguém me falou algo, né? Aquela questão, pronto, da fofoca. Alguém lhe fala algo, você tem aquilo como verdade, você não buscou traduzir, você não buscou a fonte de onde aquela informação veio, você não buscou saber se é verdade ou se não é, você simplesmente teve aquela informação, captou aquela informação, não traduziu, não buscou saber de onde vinha e você arquivou ela como verdade. Captar, traduzir e arquivar. Então isso acontece muito quando a gente ouve, né, várias crenças na nossa infância, dos nossos pais, né? Nós temos vários ditados populares que são crenças seríssimas que trazem realmente resultados terríveis durante a nossa vida, como, por exemplo, dinheiro não traz felicidade, né? Pau que nasce torto nunca se direita, né? Pau que nasce torto morre torto, dinheiro não é tudo. Ou me ajude, coloca aqui nos comentários vários ditados que vocês ouviram quando criança, né? Agora eu não tô lembrando de muito, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fiquei questionando ditados. Eu sempre queria entender o que aquilo significava, né? Mas por que isso, né? Por que isso é assim? Então eu nunca fui uma pessoa muito de ter ditados na minha vida, né? De utilizar ditados na minha vida, porque para mim eles não faziam muito sentido, né? Então, coloca aqui nos comentários também se você tem algum ditado que você ouvia do seu pai ou da sua mãe constantemente. E a gente pode ver que a maioria desses ditados a gente captou durante a nossa infância e aquilo foi arquivado, né? Geralmente até os 7 anos de idade, as crianças, elas não têm esse questionamento, né? Elas não questionam tanto o que os pais falam. Geralmente o que os pais falam é tido como verdade para elas, né? Pra gente. Então a gente acaba captando essas informações e a gente começa a produzir essas informações ao longo da nossa vida. E muitas vezes nem sabe porque está repetindo aquilo, né? Aquilo não foi traduzido, não foi questionado, tá? Então é exatamente isso que acontece. A gente capta uma informação, tem aquela informação como verdade, e aí você passa a viver com essa informação, a viver seu dia a dia, a tomar, fazer escolhas, né? A tomar decisões baseadas em informações que você não sabe se elas realmente são verdades, né? Ou se elas realmente são boas ou funcionam
na sua vida, para você? Para outras pessoas pode funcionar, mas será que para você ela realmente traz resultados, né? Você faz melhores escolhas com essas informações? Então, o mais importante que o campo eletromagnético faz com que a gente perceba essas informações e questione. Então, sempre o campo ele vai trazer informações para você captar essas informações. É necessário que você traduza essas informações, se são necessárias ou não, se é necessário você trazer aquilo para sua vida ou você descartar, né? E para que você arquive melhor as informações, para que você arquive melhor aquele conhecimento que vai ser bom para você, tá? Então, o nosso primeiro exercício nessa aula é tirar um momento para que você dê um pause no nosso estudo, né? Pegue um caderno, uma caneta ou simplesmente um papel e faça anotações quais foram as informações que você recebeu quando criança, ao longo da sua vida, e olhe para essas informações e questione sobre isso, né? Pode ser ditados populares ou pode ser informação de, por exemplo, minha mãe sempre falou sobre isso na minha infância, né? Talvez sua mãe tenha passado por uma experiência que foi dolorosa para ela e ela trouxe essa experiência para o dia a dia dos filhos, né? Trazendo um alerta que para ela não foi legal. Mas será que no seu contexto, hoje, na sua vida hoje, essa informação é necessária? Então, a partir desse movimento, a gente começa a trabalhar as crenças, né? A gente começa a trabalhar. Crença é tudo que você acredita, tá? Não estou falando de crença aqui como religião, como dogma, como filosofia de vida, nada disso. Crença é tudo aquilo em que você arquivou como verdade, né? É tudo aquilo em que você acredita, tá? Então, o campo eletromagnético, ele faz essa captação. Então, você captou uma informação, você não traduziu ou você traduziu e você arquivou ela como verdade, tá? Então, nosso primeiro exercício é você fazer esse movimento de introspecção e lembrar conceitos, crenças, paradigmas que você ouviu na sua infância, não só dos seus pais, mas de avós, de tios, daquele professor, daquela professora que você admirava muito na infância, tá certo? Então, todas essas informações que você arquivou como sendo verdades para você. E fazer um questionamento, né? Se hoje essas verdades, elas te fazem fazer melhores escolhas, né? Elas te ajudam a fazer melhores escolhas no seu dia a dia, tá certo? Essa é uma das funções do campo eletromagnético: captar, traduzir e arquivar.